Vamos lá então, né? Esqueci de gravar aqui. Então o experimento de hoje é o experimento 2, que é as teorias envolvidas, é difração e interferência. Eu vou utilizar esses dois conceitos, né, de física moderna para um objetivo, que é medir a espessura do fio de cabelo. Beleza? Fio de cabelo é da ordem de micrômetro, né? 10 a menos 6. Ok? 10 a menos 7, mais ou menos, né? Então, eu vou explicar essas duas teorias, tá? Para conseguir fazer essa medida. Nem todos os simuladores aqui eu vou utilizar, não, tá? Eu deixei mais como fonte de pesquisa. Esse aqui é um laboratório que eu achei interessante, contempla alguns assuntos de física e tem um pouquinho sobre ondas e inclusive usa até alguns simuladores que eu gosto de usar também, como módulos normais, até que eu não selecionei ele aqui não, porque eu vou usar esse outro aqui de baixo. Ó. Eu disponibilizei esse aqui também, né, como curiosidade, para saber como que eu transmito uma onda eletromagnética de uma antena para outra. Posso até mostrar ele rapidinho aqui. Outros são específicos desse site aqui, eu não acessei todos. Esse aqui eu uso muito, né, que é do PET, que é internacional. Esse aqui eu uso muito. O PET eu uso muito, tá? Eu gosto muito dele. Esse aqui é PET também. Esse próximo aqui também é PET, que eu vou utilizar para explicar interferência, tá? Pelo menos o conceito de interferência. Esse aqui é PET também, só que hoje eu não vou usar ele não. Geralmente eu uso ele para ondas estacionárias, tá? Esse experimento eu tirei e só. Beleza? Fala um pouquinho da teoria e apresenta alguns aqui. Deixa eu pular para um que eu. Esse aqui, ó. Esse aqui mesmo tá lá no laboratório, ó. Tá? É um dos sugeridos aqui, ó. Tá certo? Ele serve só para mostrar como que as ondas eletromagnéticas, como é que eu transmito informação de uma antena para outra, tá? Eu coloquei aqui porque é afim, né? O micro-ondas ele tem uma frequência muito próxima do celular, pelo menos os celulares antes do 5G, né, 4G, ele tem uma frequência próxima do 3G, mais ou menos, né, que a gente até pouco tempo utilizava ainda. Né? O 5G nem é todo lugar que está 100% também não, né? Então, ele quando usávamos, né, e ainda usamos ainda em determinados lugares o 3G, a gente está usando uma frequência próxima do micro-ondas, que é um dos experimentos lá, né, que é o terceiro, nós vamos medir a velocidade do micro-ondas, está bem próximo do celular, tá? Aí, que é uma que a de celular é uma onda de transmissão de informação, né? Não é só ondas de rádio, AM, FM, que é de transmissão, né? Essa daqui está falando de AM, FM, mas é a mesma coisa do celular e próximo dela é o micro-ondas, né? Embora eu não use micro-ondas para transmissão de informação. Mas o que eu coloco, na verdade, para quem está transmitindo essa primeira antena maior, eu coloco as partículas aqui, as cargas elétricas para oscilar, para movimentar, e essa movimentação da carga, ela gera em torno dela um campo elétrico. E se esse campo elétrico ficar aumentando e diminuindo, como vocês estão vendo aqui os vetorzinhos fazendo isso, ou seja, uma variação de campo elétrico, consequentemente. Mas por que o campo elétrico, falando rapidamente aqui para não fugir do assunto, por que ele fica oscilando? Você imagina você colocando cargas aqui para oscilar, né? Ora você tem cargas positivas aqui embaixo, ora você tem cargas positivas lá em cima, ou negativas, né? Elétrons. Então você ficar fazendo essa movimentação aqui, ó, né? É como se você colocasse um polo positivo aqui e um polo negativo. E ficasse invertendo esses polos, né? É como se você ficasse. é, uma hora você liga o fio no polo positivo, né? De um lado você liga no positivo, do outro negativo. Logo nos segundos, no mesmo instante você inverte. É como se você ficasse mudando, colocando a tomada em uma posição, tirando, invertendo, colocando em outra e mudando o sentido de movimentação das partículas. Então, se as partículas começam a movimentar de forma diferente, oscilando aqui, ela vai gerando um campo elétrico, né? É porque é muita teoria, né? Vai gerando um campo elétrico, esse campo elétrico ele oscila, e como ele oscila, ele acaba gerando um campo magnético. Por isso que a onda, né, é eletromagnética. O campo elétrico oscilando aqui o tempo todo, como vocês estão vendo aqui, ele acaba gerando um campo magnético junto com ele, né?
uma definição grosseira de onda eletromagnética é a variação, né, do campo elétrico, né, induz o campo magnético, e a variação do campo magnético também provoca também uma variação de campo elétrico. Então fica os dois aí oscilando o tempo todo. E aí eu consigo propagar essa informação, essa perturbação ao longo do espaço aqui, ó. Quando ele chega na outra anteninha lá que está querendo sintonizar o rádio, aí já é diferente. Aqui eu coloquei as cargas na primeira antena para oscilar e gerar a onda. Lá, a onda vai fazer com que as cargas lá na minha antena comecem a oscilar. Contrário, né? Aí, essas cargas oscilando, meu rádiozinho lá vai interpretar essa onda eletromagnética que está chegando lá, né? A grosso modo é isso aí. Beleza? Bem, vou falar então, eu coloquei aqui só de apoio, tá? Caso eu precisasse usar, mas eu vou usar aqui eu quero falar de difração. O que é difração? É a capacidade que nós temos, né, que a onda tem, de contornar um obstáculo. Então, quando você começa a colocar uma onda para oscilar aqui, ó, né, as suas gotinhas, né, ela espalha em todas as direções, né? Quando você coloca um obstáculo, né, uma fenda na frente, a capacidade de contornar, eu até comentei isso na última aula, a capacidade de contornar isso aqui, ó, e se espalhar, olha só, ela modificar, ela deformar, espalhar nesse espaço aqui, isso que eu chamo de difração, né? E para que isso aqui funcione de forma bem nítida, né, mais eficiente possível, basta eu medir essa distância aqui, ó. O que é isso aqui? É uma frente de uma onda, né? Eu comentei também na última aula que em vez deixa eu voltar aqui, em vez de pegar, né, isso aqui é uma onda produzida na água, né? É uma onda produzida na água. Então imagina só, essa onda produzida na água, vou colocar aqui de branco, acho que vai destacar até mais. Essa ondazinha aqui produzida na água vai começar a oscilar. Só que quando você joga na água, você vê o que acontece, né? Ela vai, tá um inconveniente, toda hora meu link cair, hein, gente? Desculpa aí. Então, isso aqui, ó, são as cristas, ó. Essa parte escura já é o vale, aqui já é a crista. É a minha onda propagando, né? Só que eu represento apenas o quê? Eu represento apenas as frentes, ó. Ou seja, só as cristas, né? Porque não está diferente do que eu estou representando, o que acontece de forma real aqui, né? O que realmente acontece não é diferente do que eu estou representando aqui. Então a distância né, entre uma, uma frente, né, que isso aqui são esses linhas circulares aqui, são as frentes de onda, né? Então a distância entre uma frente de onda e outra não é um conceito novo, não. Na verdade é a distância entre uma crista e outra. Ou seja, essa distância aqui é o comprimento de uma onda que eu comentei na última aula, que é o comprimento mínimo. Vou poder virar para você e falar assim, ó, aqui contém uma onda, porque tem uma crista completa, né, metade de uma com metade da outra, e tem um vale completo. Então tem um período completo, né, ou tem um comprimento de onda completo. Então isso aqui são as frentes de onda, né? E essas frentes de onda, né, elas se adaptaram, ok? Elas se adaptaram, beleza? Elas se adaptaram ao obstáculo aqui, ó. Então, como que eu faço com que essa capacidade de contornar obstáculos, estou pegando exatamente, tentando pegar aqui, ó, exatamente em cima de uma crista, de uma frente, até a outra, ó. Então eu estou pegando esse 2,6 centímetros aqui, então, é o que? É um comprimento de onda, né? É um comprimento de onda. Se eu conseguir colocar essa fenda, esse obstáculo, né, com essa mesma dimensão, 2,6, né? 2,6. O que acontece? Vamos lá aumentar a fenda aqui. Ó. É o máximo que eu consigo aumentar.
Se eu fizer isso, né, vai ficar bem próximo, né? Bem próximo. Se eu fizer isso, eu melhoro os desenhos aqui, ó, circulares aqui, ó. Tá mais nítido, olha só. Tá bem mais nítido, né? Por quê? Tá proporcional. O comprimento de onda está proporcional ao obstáculo que ela está contornando. Então, toda vez que eu tiver um obstáculo na frente de uma onda que seja proporcional, né? Vamos parar aqui, seja proporcional ao seu comprimento de onda, que é de uma crista a outra, basicamente o 2,5, eu vou ter uma eficiência maior em contornar obstáculos. Essa é a propriedade de é só isso que é difração, tá certo? Só isso que é difração, ok? É a capacidade de contornar obstáculos. Bem, o som eu percebi isso o tempo todo, né? É, eu tô ouvindo agora nesse moro num condomínio, eu tô ouvindo sons que eu não consigo ver, né? Eu não consigo perceber, ver a pessoa que está produzindo esses sons, mas eu consigo perceber. E eu sei que tem muito obstáculo, tem muro, tem parede entre eu e essa pessoa que está emitindo o som. Então isso, o que proporciona o som de uma pessoa que está do outro lado do muro, que eu não estou vendo, enviar uma informação para mim, ou eu ouvi-la, né? É justamente essa capacidade de contornar obstáculos que tem o nome de difração. Ok? Tá, beleza. E se ocorrer várias difrações? Se eu colocar aqui, começar a colocar agora várias difrações, posso até deixar o comprimento de onda igual. Né? O que vai acontecer? Estou achando essas fendas muito exageradas. Então, eu vou pegar uma onda que está vindo da mesma. Vamos fazer isso com laser, né? Que é mais bacaninha. Que está emitindo uma onda com a mesma natureza e o outro aqui também. Ó. Pena que eu não consigo mudar a frequência só. Bem, o bacana de você fazer com uma só, tá ok? Com uma só, com uma mesma onda, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, nessa onda aqui, eu quero luz. O fato de eu colocar ficar mais definidinha, né? E diminui também o comprimento de onda, ó. Aí eu posso mexer na fenda, né? Então olha só, agora, como eu estou falando de luz agora, eu fui para nano, né? Fui para nano. Fui para nano. Tá certo? Daqui a pouquinho a gente cai, tá, gente? Menos de 5 minutos. Aí eu fui para nano, eu peguei aqui, ó, de uma crista até outra, eu tô com um comprimento de onda na ordem de 485, mais ou menos, que é o comprimento de onda, né? O verde é mais ou menos isso também, né? Então eu estou nesse comprimento de onda aqui do verde, né? Aproximadamente aqui 490. Se eu colocar uma abertura aqui de 492, mais ou menos, como estava, eu vou ter bem uma capacidade de contornar o obstáculo grande, olha só. Tá bem definido, círculos, tá vendo? Tá bem definidos, né? Então se eu usar a mesma fonte, isso aqui é uma difração só que agora é feita com laser. A única coisa que mudou foi isso. A anterior foi feita com água, né? Uma onda mecânica, aqui agora eu estou com uma onda eletromagnética. Tá, ótimo, já entendi o fenômeno de difração. Tem algum cálculo para fazer em difração? Tem não, né? E se eu coloco duas fendas e começo a gerar mais de uma difração, qual é a consequência disso? Então, eu coloquei duas fendas com um comprimento de onda de aproximadamente 500 nano, né? Né? Tanto uma quanto a outra. Vou usar, né? Eu estou usando, né? O mesmo gerador de luz, ok? O mesmo gerador de luz. Por que eu estou usando o mesmo? Eu quero garantir que as ondas que estão saindo aqui do outro lado sejam ondas idênticas. Idênticas. Por quê? Porque elas estão encontrando aqui, ó.
Cada uma está contornando um obstáculo. Depois que elas contornam o obstáculo, vocês por favor me interrompam a qualquer momento, tá? Assim que ela contorna o obstáculo, ela começa a se encontrar aqui, elas se encontram. E aí elas começam a deformar um pouquinho, uma começa a modificar um pouquinho, elas começam a modificar um pouco, né? Tem momentos que você vê que elas estão mais nítidas, outros elas estão borradas, né? Eu comentei um pouco isso na última aula, mas foi mais por cima, né? Então você vê que ela tem uma faixa que ela está borrada, outras que ela está nítida, borrada, nítida. Então a que está nítida tem muita luz, né? As que estão borradas não tem. Então elas começarem, eu vou colocar entre aspas, interagir, tá? Começarem a interagir aqui, ó, tá? Eu vou entender melhor essa interação, tá? Eu vou entender melhor o fenômeno, tá? E depois que eu entender o fenômeno, eu vou para aplicação, que é a experiência de Yang, que aí eu vou ver o que dados aqui que me ajudariam a fazer a experiência do fio de cabelo, né? O que seria possível? Conhecer a frequência do laser, as distâncias entre as fendas, a largura da fenda, a separação entre as fendas, enfim. O fio de cabelo ele vai fazer o papel da separação das fendas, olha só. Deixa eu ver se vai, né? Ele vai fazer o papel, né? Porque com o fio de cabelo eu não consigo gerar duas fendas, né? Eu consigo, na verdade, colocar ele aqui no meio para ele fazer com que de um lado a onda contorne o fio de cabelo e do outro lado ela também faça isso. Então, meio que, né, entre aspas, né, a onda vai meio que abraçar o fio de cabelo. Então é essa separação das fendas aqui, ó, que está fazendo o papel que fará, né, o papel do fio de cabelo, né? Então é essa fendazinha aí que eu devo encontrar essa fendazinha aí na ordem de 65, alguma coisa assim, que seria mais ou menos, é nano aqui, né? 65 micro, que é o fio de cabelo. Então, né, não vou chegar aqui a metade de um fio de cabelo aqui, tá? Então, você vê o tanto que dá para mexer aqui. Então, dependendo da separação das fendas, eu tenho aí, ó. E é isso que eu vou entender aqui, ok? Isso, então vou andando aí, né? Então, alguma coisa está acontecendo aqui. Esse alguma coisa que está acontecendo aqui, eu vou entender ele melhor. Eu acho mais fácil fazer analogia com corda, tá? Aí eu cheguei a comentar na última aula, né? Fazer com corda. Então, vou colocar aqui vou controlar um pulso, né? Vou mandar o tanto de pulso que eu quiser, com a amplitude que eu quiser, sem atrito, porque eu não quero perder esse pulso com o tempo, né? E o restante não é importante aqui não, extremidade fixa, né? E se eu mandar um pulso, né, uma onda aqui numa extremidade fixa, né, ela vai bater lá, pela ação e reação, ela vai tentar movimentar essa extremidade aqui, né, puxar ela para cima, porque o pulso está para cima, a perturbação, né, a informação, a energia da onda está para cima, né, tá uma crista, então vai tentar puxar, como isso aqui é fixo, vai reagir com uma força, né, com a mesma direção, só com o sentido contrário, jogando essa corda para baixo. Então toda vez que eu tenho uma crista batendo numa extremidade fixa, ela volta para baixo. E voltar ela para baixo, ela vai encontrar com a outra que eu fiz que está para cima, olha só. Então são duas perturbações contrárias, uma é crista, outra é vale. Então, à medida que um vai passando pelo outro, olha só, vai interagindo, interferindo, perdão. Vamos falar, não deixa de ser uma interação, mas vamos falar interferindo, porque essa intervenção, essa interferência, não provoca nenhum dano na onda, olha só. Porque depois elas continuam como se nada tivesse acontecido. Quem foi projetada na corda aqui como crista continuou. Quem já estava voltando como vale também continuou. Embora o nome leve o nome de interferência destrutiva, né? É só o nome, né? Não destrói, não se cria, não se perde, né? Não se destrói nenhuma energia. Ela, pelo contrário, ela se conserva ao longo da corda aqui, tá certo?
Então, essa onda vai embora, olha só. Até que eu tenha, né? Deixa eu voltar aqui. Até que eu tenha crista encontrando com crista, vale encontrando com vale, né? Então, vou fazer aqui uma crista, né? Então, vou ter uma crista encontrando com vale. Quando bater aqui também é uma extremidade fixa, tá vendo? Então também inverte, ó. Agora eu tenho duas cristas propagando. A primeira, olha só, a primeira virou vale, né? Agora eu tenho, olha só, aqui eu tenho um encontro de duas cristas, olha só. Crista e vale, e aí vai. Colocar uma extremidade solta. O que é uma extremidade solta? Extremidade solta tem total liberdade de movimentar e vai fazer o contrário do meu primeiro pulso. Agora eu tenho liberdade para subir. Quando eu puxar essa argolinha para cima, ela vai subir. Ela vai me mandar de volta, né? Só que sem inverter a minha fase, ó, porque ela sobe junto comigo. Ó. Então vai bater aqui numa extremidade fixa, né? Vai virar vale e vai embora, tá? Eu quero que ela vire crista de novo, porque, tá? É, deixa eu, olha lá, interferência construtiva, olha só. Duas cristas, né? Então deixa eu melhorar isso aqui. Extremidade solta, pulso, lento. Vou mandar uma crista, ela vai voltar crista e eu vou mandar duas cristas. Então olha só, no encontro delas, olha só. Oh, desculpa, gente, esqueci de tirar o atrito aqui. Vai eu fazer tudo de novo. Já vou tirar o atrito aqui. Então sem atrito, faço uma crista, vai crista bater lá, vai voltar crista, faço outra. Então olha só, quando elas começam a encontrar, ó, olha o tamanho olha onde que ela foi, lá em cima. Então interferência construtiva. E depois cada uma, né, quem ainda não havia batido aqui, vai lá para bater. Quem já tinha batido tá, vai voltar. E elas, como se nada tivesse acontecido. E depois tem o um encontro de novo destrutivo. Aqui é mais fácil da gente ver isso. Olha, dois vales, olha só. É mais fácil de enxergar isso, né, do que enxergar isso aqui. Mas aqui eu tenho cristas, né, encontrando com cristas, e eu tenho vales encontrando com vales, e eu tenho crista encontrando com vale. Então aqui eu tenho interferências construtivas e destrutivas. Ótimo. Na prática, qual que é o efeito disso? Na prática, o efeito é esse aqui, ó. Eu fui tentando melhorar a imagem aqui no laboratório. Na prática, o que eu vejo é isso aqui, ó, né? Se eu não tivesse a fenda na frente, ó, ou o fio de cabelo na frente, né? Se eu não tivesse, eu enxergaria um ponto luminoso aqui, não tão escandaloso igual esse aqui, né? Esse aqui está bem exagerado, né? Não é desse tamanho o pontinho de um laser que você bate na parede. Mas quando você coloca uma fenda, né, como essa daqui, né, duas fendas, né, com esse anteparozinho no meio, que é essa separação aqui no meio, né, isso provoca uma uma um, não é um termo adequado, né? Espalha, né? Difrata, o termo adequado é difratar a onda para tudo que é lado aqui. E essas duas difrações de ondas idênticas faz com que surja a interferência. Ótimo. Então no ponto aqui eu tenho um exagero de ponto, porque eu tenho onda vinda dos dois lados, ó, de cima e de baixo, encontrando aqui no centro, tá? No centro aqui do anteparo que eu colocaria aqui na frente, né? E aí eu tenho outras faixas, outros pontos luminosos, olha só, onde eu deveria ter um só e bem menos intenso do que esse aqui. Por que eu tenho vários outros? Porque a onda vai interferindo, tem pontos que eu vou ter interferência de construtiva, destrutiva, construtiva, aqui é destrutiva. Ó. Ao longo dessa linha aqui, ó,
né? Não sei se o mouse dá para enxergar direitinho aí. Ao longo dessa linha aqui seria destrutiva. Aqui já é construtiva. Então seria construtiva aqui, destrutiva não está borrada. Construtiva não está nítida, bem no centro aqui, seria o maior ponto luminoso, seria aqui no meio. Logo depois já está borrado, já não vai ter interferência construtiva, destrutiva. E assim por diante. Então vai alternando dessa maneira aqui, ó. Um ponto bem exagerado no meio e outros pontos laterais, ó. São as franjas, né? As franjas que a gente chama, né? Um ponto bem central e as franjas vão separando aqui, ó. Né? Aí vai perdendo a precisão aqui ao longo aqui, né? Então fui tentando melhorar a qualidade da imagem, né? Que já estava de dia ainda. Então eu fui diminuindo a qualidade, fui tentando aumentar, que eu precisava enxergar aqui, ó. Por isso que eu projetei no papel alumínio. Cada quadrinho desse aqui, que não sei se vai estar legal para enxergar aí, é 1 milímetro. Então vamos conseguir o máximo de precisão possível, né, para medir o tamanho de um ponto luminoso desse aqui, ó, de uma franjazinha dessa daqui, tá certo? Então foi o que eu fiz aí. O meu anteparo, tá? Eu tô sem a foto dele aqui, eu não acredito. O meu anteparo de forma grosseira, ele é esse aqui, ó, né? Ele foi um laserzinho que eu coloquei. Eu mostrei a foto para dar autenticidade, né? Para falar que foi lá no laboratório de física. E não tirei a foto do experimento todo. Mas ela é simples, é um laser que eu coloquei a uma certa distância. Essa distância não é importante, a distância do laser é o fio de cabelo. Essa retinha aqui seria o fio de cabelo. Então o laser está batendo no fio de cabelo e fazendo isso aqui, ó, contornando. É como se essa peça do meio aqui fosse o fio de cabelo. Então ele vai contornar em volta do fio aqui, ó. Então eu coloquei a essa distância que eu mostrei até na imagem aqui, ó. Opa, perdão. Essa distância 2, alguma coisa, que eu mostrei que nem 2,265 centímetros, né? 2,65 metros. Então eu coloquei o fio de cabelo. É isso que vocês vão fazer. O fio de cabelo, tá? Eu não vou falar para você deixar uma pessoa segurando, né? É, que é tão preciso, a gente está falando de uma coisa tão precisa, micrômetro. Você está mexendo com laser, o vermelho é 650 nanômetro. É muito pequenininho, né? Então, o fio de cabelo é da ordem de 65 micrometros, mais ou menos, micrômetros, né? Então a gente está falando de uma coisa tão pequena que qualquer um segurando esse laser, se você tentar segurar o fio de cabelo, é como se você tivesse mal de Parkinson. De tanta precisão que é. Então você tem que tentar amarrar ele em alguma coisinha, né? Tentar amarrar ele em algum grampozinho, em alguma coisa assim, né? E fixá-lo, beleza? E aí o laser vai incidir em cima dele, para que o fio de cabelo separe o laser em dois. Por quê? Se esse laser for a pilha, né, que a grande maioria não é ligado na tomada, ele vai perder a potência com o tempo, né? Ele vai perder um pouco a intensidade luminosa com o tempo, mas como você está usando o mesmo laser, né? Então é os dois lados, né, que vão perder intensidade. Então as ondas vão ser sempre idênticas, né? Porque está vindo da mesma fonte geradora aqui. Então sempre. Então você não vai perceber nenhuma, mesmo que vai enfraquecendo a pilha aqui, você não vai perceber nenhum problema em fazer os cálculos aqui no seu experimento. Então a minha distância foi essa, lógico que eu não quero que a sua seja, quero que você faça com uma distância diferente da minha. É a distância do fio de cabelo até o centrão aqui, ó, tá? O centro aqui do ponto luminoso aqui, tá certo? Então foi isso aí que eu fiz, ok? Aí eu tentei aumentar o máximo possível aqui, ó, a, a precisão aqui para saber exatamente qual que é o tamanho de uma, de uma franjazinha dessa daqui. Aí eu peguei tentei ser o mais preciso possível, pegar a distância entre duas laterais aqui, ó, para conseguir achar é,
o meio aqui, né? Eu preciso da distância do centro desse ponto central até a metade de qualquer um desses aqui do lado, tá? Não precisa ser o lado esquerdo ou direito. Eu preciso saber. Aí eu achei mais fácil pegar a metade de um, a metade do outro aqui, ó, né? Pegar a metade desse quadrinho aqui, metade de cada falangezinha dessa daqui, ó, e depois dividir por dois para saber a distância. Eu achei assim mais fácil, tá? Mais fácil de achar a distância certinha, que é a metade da e eu vou explicar por quê. A metade da franjazinha aqui até o centro aqui, ó. Beleza? Foi o ponto que eu precisei aí. Então, o experimento é simples assim, tá? A continha eu vou mostrar como é que faz ela aqui, mas o experimento é simples assim, tá? A teoria, né, é que o meu fio de cabelo ele vai funcionar como se fosse isso aqui, ó. Se você pegar um quadrinho aí de papelão, ó, e prender esse fio de cabelo no meio, fazer um quadradinho aqui no papelão, ó, e prender o fio de cabelo aqui esticado aqui, foi o que eu fiz. No meio aqui, ó, né? Quando o laser vir, ele vai bater nessa separação das duas fendas e vai espalhar. Então aqui já é uma visão melhor, tá vendo? Aqui embaixo é o laser. Esse aqui ficou bem próximo, bem próximo. O nosso lá ficou um pouquinho mais distante, né? Um pouquinho mais distante. Então esse aqui ficou bem próximo. Opa. Então, opa. Então vou contornar esse obstáculozinho aqui do meio, que vai ser o meu fio de cabelo, e vou fazer essas franjas aqui, ó. A do centro é sempre a mais intensa, né? Comparando com aqui de baixo, ó. É a região mais intensa. Então você tem que descobrir qual que é a distância entre essas fendas aqui, tá certo? Tá, e daí? E daí, tá? Deixa eu pegar um desenho aqui que eu fiz aqui, eu achei mais fácil. E daí que você vai receber onda dos dois lados. E vai ter encontros aqui de tudo que é jeito. Ó, crista com crista, vale com vale. Por que, que vai ter uma falta de fase? As ondas não vão coincidir sempre, né? E vai dar essas interferências construtivas e destrutivas. Vamos pegar o centrão aqui. Por que, que o centrão é tão iluminado, né? Tão intenso o ponto, né? Por que, que ele é tão intenso assim? Se você observar aqui, ó, na teoria, a distância é a mesma. Então ele está recebendo igual intensidade, né, das duas fendas. É a mesma distância. Então, se é a mesma distância que a onda tem que percorrer, se a fonte da luz é a mesma, que é o laser, né, a fonte é a mesma, eu só quebrei ela em dois feixes, né, peguei um feixe e quebrei ele em dois. Então, aqui, nesse centrão, sempre vai coincidir. Se chegar da fenda de baixo, por exemplo, pega a reta laranja aqui, ó. Da fenda de baixo, se chegar uma crista, automaticamente chega uma crista da outra. Se chegar um vale, automaticamente chega um vale lá de cima. Por quê? Porque é a mesma distância. Começa a dar problema é do lado, né? Dos lados, né? Por exemplo, o verde. Ele está quase em frente o orifício de baixo. Então a distância é menor para a luz que está vindo de baixo. Mas a distância é bem maior para quem está vindo de cima. Então nesse ponto aqui que está de branco, né? Que os iluminados aqui seriam os de vermelho, tá? Os de cinza seriam os escuros, onde não está. Está chegando luz, mas o que acontece? Como a diferença de distância que elas percorrem são distâncias diferentes, tá? Eu vou mostrar isso. Deixa eu ficar na teoria primeiro. Vai começar a não coincidir mais crista, vale. Então, vai começar a entrar em descompasso, vai dar fora de fase, né, que a gente fala, ou seja, quando começa a encontrar crista com vale, né? Então, o de vermelho, por exemplo, a mesma coisa, análogo lá para cima. A fonte daqui, o orifício daqui de baixo, ó, vai percorrer uma distância bem maior do que lá de cima, que está quase em frente. Então, essa diferença de distância que vai dar aqui nos feixes vai começar a gerar pontos bem iluminados, pontos sem iluminação nenhuma, tá? Eu tenho um desenho antes de entrar na teoria aqui, ó. Então, imagina que não fosse feixes, mas que fosse a ondinha, né? Então você vai ter interferência
construtiva quando tiver duas cristas chegando lá na tela, né? Ou dois vales, vou pular lá pro final, ó, ou dois vales, chegando dois valezinhos aqui, ó, dá pra ver, ó. Tem que ter fé, mas dá pra ver. E aqui no meio, o contrário, ó, destrutiva, quando tá chegando um vale da de baixo, olha só, com uma crista da de cima, aí dá uma interferência destrutiva. Por isso que eu tenho pontos bem iluminados, né, que é a interferência construtiva, e outros pontos, né, sem iluminação. A luz está chegando lá, né? Se você tirar uma antepara, ela continua como se nada tivesse acontecido, não há destruição e nem construção de nada aqui, né? Nada se perde, nada se cria, né? Então eu tenho pontos de intensa iluminação, nada e intensa iluminação. Então é a minha ondinha chegando lá. Então, ao caminho que manda, então, é a diferença de caminho. E na experiência de Young, ele percebeu que alguns pontos tinham interferência construtiva, outros destrutivas, né? Aí eu vou falar agora da continha, né? Então, nessa interferência, aqui ó, essa aqui é a analogia que eu fiz com a corda, tá? Eu acho que é mais fácil visualizar, ou foi mal. É mais fácil visualizar quando é corda, né? Aqui em cima, representando a interferência construtiva, eu coloquei aqui, deixa eu só regular aqui, eu tenho uma interferência construtiva, né? Eu somo as duas amplitudes aqui, né? As duas amplitudes. Depois uma onda passa pela outra como se nada tivesse acontecido. A destrutiva é quando é o contrário. No momento do encontro você não tem manifestação nenhuma. Por isso que o ponto fica escuro, né? Nós vimos isso lá nas imagens, né? Escuro, né? Tem os pontos escuros aqui, ó, que não chega a Professor, luz. então quando tem a interferência construtiva, tem uma luminosidade maior e Exato. depois diminui. E Isso. destrutiva, no caso, fica escuro, como se apagasse. Exatamente. Então aqui, ó, estou só liberando aqui a entrada de Elbert. Aqui, ó, esses pontos com laser aqui, ó, seriam as interferências construtivas. Ó. Agora, se você está vendo aqui, essa partezinha do laser aqui, ó, vai falar comigo que isso aqui é uma interferência, né? Construtiva de crista com crista, não sei. Se é vale com vale, também não sei. Mas é uma interferência construtiva. Agora, entre as duas, ó, onde não tem iluminação, está no papel milimetrado normalzinho aqui, ó. Esse aqui, Priscila, esse aqui é uma interferência destrutiva. E não há luminosidade, né? Não há. Aqui tem informação chegando aqui, bem, tem uma crista e um vale chegando ao mesmo tempo. Né? Como as ondas são idênticas, pertencem ao mesmo laser, então tem a mesma amplitude, a mesma energia, a mesma frequência, tudo igual, né? Aí você não vê manifestação luminosa. Né? Você não vê manifestação luminosa nenhuma. Ok? Então foi o que ele percebeu na experiência dele. Ele percebeu que tinha interferência, tá? Construtiva quando tinha, por exemplo, crista com crista, né? Vou colocar aleatoriamente aqui, né? Crista com crista. Então tinha muita luz aqui, por exemplo, vermelho, quando era crista com crista, ou vale com vale. E tinha pontos em que não tinha luminosidade, que era crista com vale, que dando as interferências destrutivas. Então ele percebeu na experiência dele que para números inteiros, né, lambda, que era uma onda completa, 2 lambda, que são duas ondas completas, 3 lambdas, que são, né, uma onda completa, ele observava sempre, por quê uma onda completa? Sempre estava chegando, sempre crista, crista, vale, vale. Quando você tem a onda completa chegando aqui, ó,
Então sempre chegava ou crista, crista ou vale, vale. Então ele observou que quando porque tem uma diferença de energia, de distância aqui, ó. No laranja não tem diferença a distância é a mesma. Não tem. É, essa diferença é zero. Não tem diferença de distância percorrida pela luz que vem de baixo e pela que vem em cima. Então esse central aqui, ele chamou que não tem a diferença é zero, então ele chamou de n igual a zero. N, um número aleatório, um número inteiro. Ou não, né? Eu vou mostrar aqui no destrutivo. Então esse n tinha que ser um número inteiro. Tinha que ser um 2 e assim por diante. Para dar sempre interferência construtiva. De vermelho aqui, ó, já tinha uma diferença de distância. A de baixo está percorrendo uma distância maior. Se essa diferença não fosse inteira, fosse quebrada, fosse meio comprimento de onda, ou um quarto do comprimento de onda e assim por diante, né, quando não era um número inteiro, ele percebia uma interferência destrutiva. O mesmo acontecia para a parte de verde aqui, ó. Essa diferença de distância percorrida pelas ondas não dava um número inteiro, né? Não dava um número inteiro, dava um número fracionado. Então significava o quê? Que estava encontrando crista com vale. O mesmo para o de vermelho lá. E quando era números inteiros, né? Estava encontrando crista com crista, ou vale com vale. Então ele observou isso para conseguir prever onde que eram as interferências, entender, melhor dizendo, né? Porque aconteceu o experimento, ele foi tentar entender o experimento e criar uma relação entre a distância entre uma fenda e outra, em que distância que eu devo colocar o anteparo, qual deve ser a distância ideal aqui entre as fendas, né, e tudo mais. O lambda, né, que é o comprimento de onda do laser, né? Então, com certeza fez com laser diferente, né? Se eu fizer com laser verde, eu vou ter que atender a algumas dimensões. Se eu fizer com laser vermelho, vou atender as dimensões. Se eu fizer com verde, outras. Então ele percebeu isso aí, ó, e criou essa relação que nos diz sobre a distância entre as franjas, né, os pontos de interferência construtiva, né, podia ser determinada facilmente, sabendo que se você quer saber a distância entre as franjas construtivas, então você usa n, né, o n aqui inteiro, né, pega números inteiros aqui. Aí você vai saber aonde, né, lambda, 2 lambdas, 3 lambdas, você vai saber onde estão, qual que é a distância entre as franjas de construção, de interferência construtiva. Né? O L é a distância entre o anteparo e as fendas. Ok? Né? O comprimento de onda relativo ao laser que você utilizou, o D é a distância entre as fendas aqui, né? E aí vai. Então ele entendeu e descreveu o fenômeno aqui que vem de uma. Aqui ele eu ia falar que exagerou, né? Quem sou eu para falar que um gênio desse exagerou? Aqui ele fez uma difração e aqui ele fez outras duas difrações, ó, difração, né? Ele fez uma difração aqui, uma aqui e outra aqui, ó. Aí ele tinha certeza, opa, aqui, ó. Aí ele tinha certeza que as ondas eram idênticas. Não precisava dessa daqui não. Vocês viram que nós não fizemos ela lá não, né? Aí ele fez duas, né? 3 difrações aqui. Aí o resultado das difrações foram as interferências, ou seja, eu não tenho interferência sem antes difração. Difração, capacidade de contornar obstáculos, e interferência é essa interação entre crista, crista, vale, 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 crista, e o resultado disso. Nós vimos lá em alguns simuladores qual que era o resultado, na corda, né? Qual que era o resultado na corda lá, né? Uma maior ou menor amplitude, né? Olha lá.
uma maior amplitude, ou menor, né? E vimos o resultado disso em laser, né? E agora na teoria aqui, melhor ainda, né? Entendemos o porquê disso. Então agora eu quero usar essa teoria, né? Agora eu estou chegando no experimento. Eu quero usar essa teoria para determinar, não para usar duas fendas, mas para usar um fio de cabelo aqui, né? Seria esse Dzinho aqui, ó, e determinar a espessura desse fio de cabelo aqui, ó. É isso que eu quero calcular agora. Tranquilos? Então, Sim? tranquilos? Então foi isso que eu fiz, tá? Eu peguei o meu, deixa eu colocar isso no lugar adequado. Que 10 minutinhos cai o link de novo. Então eu fiz isso aqui, ó. Tem que escrever de branco. Eu fiz isso aqui. Eu peguei o meu padrão de interferência, peguei lá a projeção do laser, usei um laser específico, né? Assim, eu conheço o laser, usei o laser vermelho. Então ele tem um comprimento vermelho. Ele tem um comprimento de onda específico que você busca lá no Google. Ele tem um comprimento de onda específico, né, de 600 vezes 10 a menos 9 metros, tá? Quem fizer com verde, eu não estou lembrando de cabeça, que não sei se o verde é 550, né? Mas você vai colocar o lambda, você vai utilizar o lambda do seu laser, né? Se for o vermelho, você vai copiar o meu aqui. Se for o verde, você vai dar uma pesquisada, que eu fugiu a memória que qual que é, acho que é 550. Você vai conferir lá, né? Aqui, a frequência, que aqui ele não fala qual que é a frequência. Não, só mede campo elétrico, né? Ele não fala a frequência aqui, né? Mas deixa mudar a frequência, mas não fala qual que é a frequência. Mas enfim, nós vamos dar uma olhadinha nele lá. Aí a relação aqui, né, para descobrir qual é o diâmetro, aquele Dzinho lá, tá? O diâmetro lá vai mudar um pouquinho aqui, ó. Aquele N que eu mostrei lá é esse Mzinho aqui, tá? Então esse Mzinho aqui, ele tem números inteiros, tá? É o Mzinho lá de trás, tá? O N. Ele tem números inteiros, tá? E eu vou pegar justamente o mais fácil. Por que o mais fácil? Que está do lado, né? Então o meio que é zero, ele cresce para cá, tá vendo? Vai perdendo a nitidez e ele cresce por outro lado também, só que vai perdendo a nitidez, né? Então vou pegar justamente quem está do lado, né? Então o meu n eu já sei que ele é 1, tá? Já vou usar o 1. O comprimento de onda eu já sei que é o 650 nano, tá? O x é a distância do fio de cabelo. Tente ser o mais preciso possível. Tá para fazer uma distância menor que essa, bem menor, pega até metade se você quiser. Do fio de cabelo até o anteparo. Esqueci que não dá para escrever ali. Até o anteparo, até a folha. Tá? Até o centro aqui, até o fio de cabelo. A minha distância foi essa daqui, 2,65 metros. Tá? Esse é o meu X. O meu Y é a distância do centro até o centro da falange. Só que eu achei mais fácil, tá? Para ficar mais matemático, se eu conseguisse pegar, mas aí eu vou perdendo a luminosidade aqui, ó. Por isso que eu peguei as laterais aqui, ó. Mas matematicamente, se eu pegasse o 2, medisse a distância do 2 e dividisse pelo tanto de parte que tinha aqui, ó, eu ainda ia ficar um pouco mais preciso. Mas eu peguei o centro das laterais, a distância de um e outro, né? E dividi no meio, para poder conseguir essa distânciazinha aqui, ó. Daqui até aqui, ó, que é o y, na verdade.
tá? Opa, que é o Y, tá? Meu Y é esse aqui, ó. Né? A cor não tá ajudando, né, cara? Então, o meu Y é justamente esse cara aqui, ó. Tá? Eu peguei o dobro e dividi por 2 que eu achei mais preciso. É ele que é meu Y. Então eu peguei essa distância que foi 5,5 e dividi por 2. Então a distância entre uma falange e o centrão, né? A primeira franja e o centrão deu essa distânciazinha aí de 0,2,75, que em metros, para ficar tudo em metro bonitinho, deu 0,0275, ok? Então, o meu Y é essa distância, o meu X é do fio de cabelo até o anteparo, e o D vai ser o diâmetro do meu fio de cabelo. O Dzinho vai ser o diâmetrozinho aqui do fio de cabelo. Que é como se fosse a distância, essa fendazinha aqui, ó. Né? Essa fendazinha aqui, ó. Eu tô indo, o laser vai contornar o fio de cabelo e vai sofrer difração e interferência lá na frente. Aí eu vou conseguir determinar lá, tudo bem? Aí eu fiz essa continha aqui, ó, tá? Eu vou só montar ela aqui. O meu N é 1, meu comprimento de onda é 650 vezes 10 a menos 9, raiz quadrada do meu x, que é o 2,75 aqui, só que o problema é que é o quadrado, tá? Não esquece não, 2,655 ao quadrado, mais o meu y, que é 0,0275 ao quadrado. Tudo isso aí dividido por ele de novo, pelo y, 0,0275. Isso aí vai dar o que, galera? Vai dar, fazendo essa contaiada aí, vai dar 2,655 vezes 2,655 e vai dar o 0,0275 lá vezes 0,0275. Eu vou somar esse negócio todo aí. Estou usando Excel, vou andar mais lento que vocês aí. Aí eu vou tirar a raiz quadrada, que no Excel tem que levar a meio. 650 deu aqui, deixando a potência de 10 ali, deu 6.200 vixe Maria, deu muito mais que isso. 62, 75, 7,91, mas eu não mexi na potência de 10. 10 elevado a menos 9 metros. Vamos dar uma melhorada nisso aí, tá? É Vou que andar. fazendo aqui eu achei 6,227 vezes 10 a menos 5. Isso. Eu só vou colocar em micrômetro. Vou andar com a casa só três casas aqui, ó, para ficar 62,756, vou até arredondar aqui, vezes 10 a menos 6 metros. Que arredondando é o que a gente estava esperando, pelo menos é o que eu estava esperando, que é 63, se a gente for arredondar mais, micrômetros. A gente usa um não é paquímetro, né? A gente faz um paquímetro avançado, né? Melhor, de maior precisão, que é um micrômetro, que ele consegue, só que ele amassa o cabelo, né? Você tem que ter muito cuidado, que ele amassa um pouquinho, ele não é preciso. A forma mais precisa que tem é isso aqui, né? Fazer o cálculo todo lá e achar na ordem de 10 a menos 6, que é o fio de cabelo, é aproximadamente 63 micrômetros. Né? Eu vou refazer essa experiência depois com um laser. Eu estou adquirindo um laser verde para tentar
Só para ter uma informação a mais, manter as distâncias, mudar a frequência aqui. Aí eu vou ter valores diferentes aqui das falanges, com certeza vai mudar o Y, né? Aí eu vou ter uma precisãozinha, ó. Não melhor, né? É só para ter uma forma de mais um cálculozinho aí. Então é isso aqui, vai cair de novo, tá? Vocês entram aí de novo. É isso aqui que a gente tem que fazer, tá? O objetivo nosso é justamente esse. Não esquecer que esse M, esse nosso M aqui, ele vem lá da relação lá da experiência de Young. Esse lambda é o laser que eu estou utilizando, né? O X é a distância do fio de cabelo até o anteparo. E o Y, que é o mais chato não tem nada chato em física, não ser professor, né? Não pode nem falar que é chato, né? É uma blasfêmia, é um pecado falar isso. Então, a ciência é coisa bacana demais. Então, o que vai te dar trabalho é projetar isso aqui. Você vai projetar isso aqui num fio, né? Como eu estava dizendo, é, o comprimento aí, o diâmetro, o D é o diâmetrozinho do fio de cabelo, o Y, que é o que dá mais trabalho aqui para projetar, né? Assim, para medir, você tem que tentar ser o mais preciso possível, tá? Seria até interessante, faz de conta que você está indo calibrar, tenta colocar uma distância, né? Como essa daqui, vai lá, mede rapidinho, só para ver se vai chegar, tá no valor próximo a esse aqui. Estando, não estou falando que isso aqui foi santo, né? Isso aqui foi eu que medi, não estou falando que é referência, né? Mas ficou bem próximo da média, lógico que depende até do fio de cabelo que você vai usar aí, né? Tem cabelo que é mais fino, cabelo que é um pouco mais grosso. Então é lógico que vai depender. Então é algo em torno disso aqui. Mas seria interessante talvez ser aquele meio que, entre aspas, né, calibrar seu experimento. Tentar colocar uma distância igual a essa daqui para medir a distância. Então você fala, achou aproximadamente isso aqui? Ótimo. Você vai lá e afasta mais ou aproxima mais e faz com a distância menor. Só para a gente ter um dado a mais, entendeu? Não ficar só no meu dado aqui, né? No meu experimento aqui, no meu ponto, né? Como se eu fosse construir a curvinha aí e ter mais pontos, né? Para jogar na curva aí, beleza? Então seria bacana você só dar uma calibrada para saber se está tudo ok, né? Porque esse aqui já foi feito, já deu certo tudo direitinho. Mediu, beleza, deu certo, deu. Ótimo. Então pega uma distância diferente, maior ou menor, né? Menor talvez vai ficar mais nítido, né? E refaça o experimento. Então o objetivo aí é esse aí, ó, descobrir qual é o fio de cabelo aí, a espessura do fio de cabelo. Tranquilos? O objetivo era esse aí, gente. Tem alguma dúvida aí em relação a ele? Ele tem muita teoria em volta. Eu pergunto e não dou espaço. Ele tem muita teoria bacana em volta, né, do experimento, né? Falar de onda eletromagnética, falar de onda mecânica, né? Pelo menos a gente usa a analogiazinha aqui. É muita coisa bacana em torno dela. É um experimento que com uma canetinha, né? Uma canetinha, um laser. Você faz isso em sala de aula, né? Fio de cabelo é o que não falta. Você faz isso em sala de aula, né? É, você precisa só projetar isso no próprio quadro, medir, né? Eu projetei em cima de um papel milimetrado aqui para ter mais precisão, né? Quando eu dou um zoom aqui, eu consigo, né? Eu consigo até, eu acho que essa aqui foi uma imagem melhor. Eu dando um zoom aqui, eu consigo até quase que contar os quadradinhos aqui. Isso aqui fica mais nítido, por um lado fica mais nítido, né? Mas por outro, né? Eu quase que conto os quadradinhos aqui. Faz uma média. Aqui não, aqui tá muito fraco. Professor, Oi.
essa imagem foi através de uma fotografia? Incidiu o laser e tirou a foto? Isso. Celular ainda, não foi nada Sim, profissional, né, pra falar mas assim. aí, mas aí só Deixa eu depois pegar da aqui, ó. foto, que aí conseguiu todas essas medições, né? Todas as medições. Porque assim, eu Uhum. até coloquei a foto aqui do lado, ó. Eu tirei exatamente daqui. Acho que aqui tá até melhor. Eu tirei exatamente daqui a, os dados. Justamente daqui. Aqui tá. Pode não tá bom aí, né? Mas eu acho que essa aqui é uma das melhores fotos que eu tenho. Eu peguei a Não, tá bem distância. nítido. Eu peguei a distância entre. Tentei medir, ó, lá na imagem, eu até coloquei um retângulozinho em volta aqui, ó. Porque eu contei, eu fiz até a média. Uma média meio grosseira, mas se eu peguei esses aqui do lado, ó, esses que eu coloquei, esses aqui não, esses de branquinho aqui já tá bem longe. Esses dois de cada lado aqui, ó, e olhei mais ou menos a média do tamanho da falange. Pra me ter uma noção aqui, qual que era o tamanho dela, mais ou menos quantos milímetros que ela estava ocupando. Aí eu medi a distância entre, olhando no papel milimetrado, quantos milímetros que estava dando, e medi com régua aqui, ó, com treino, né? Régua não é muito preciso. Com o treino aqui, essa distância. Do centro dessa primeira. Você pega a primeira falange. Do ponto central, a primeira do lado esquerdo, a primeira do lado direito. Média distância do meio de uma até o meio da outra. Né? Ou por que, que o meio? O meio é mais fácil porque está um pouco mais iluminado. Você podia falar assim, não, cara, você pega do finalzinho de uma, né? Do final de uma até o final da outra. Que vai estar certo. Vai, né? Mas se você pegar centro a centro, acho que é mais preciso. Você localizar o centro aqui é mais fácil do que o finalzinho onde acaba aqui. Então você pegar mais ou menos o centro aqui, distância de um no outro, dividir no meio, como eu fiz aqui. Opa. O resto é com trena. É a distância da parede até o fio de cabelo, é o que você vai medir, que é o D da fórmulazinha aqui, ó, né? Que é meu D da fórmulazinha aqui, ó. Peraí, o D é a distância. E o Ah, perdão, diâmetro do perdão. cabelo é o Não, quê? perdão. O O D D é o é o diâmetro. diâmetro É do o diâmetro cabelo. do cabelo. É o Tá. X que é a É o, distância do fio de cabelo até o ponto central. Foi ampliado aqui, ó. Então, o o X X é que a distância, do fio, o Y o Y é que é do, esse que dá o trabalhinho aqui de pegar, que é a distância entre assim. duas falanges vizinhas aqui do ponto central, o centro de uma até o centro da outra, você pega a distância, tá vendo essa de branquinho que eu fiz aqui, ó? Pega a Aham. distância toda e divide por 2, né, pra você Sim. ter E do centro o, até lá. o lambda depende do laser. Depende do laser. Se for o laser vermelho, você já pode usar o 650 nano, né? Não precisa preocupar. Se for laser Sim. verde, a gente vai ter que olhar, se eu não me engano, é o 500 e 550. O M sempre será um, né? De um Entre, até o outro. Se a é, gente vai considerando o Y, o Y aí de um que, até o outro. exatamente, que não é interessante você pegar os outros aqui, olha como é que aqui já está bem fraquinho. Os mais Uhum. intensos são os do lado, então você sempre vai usar um. Não precisa nem preocupar com ele, ele está aqui na forma de cada teoria. E só. Essa distância do cabelo aí tem que ter alguma coisa assim para o suporte para esse fio de cabelo ou não? Pô, Depende do que a gente for fazer esse tipo de esse fio de experimento. cabelo, sabe o que eu fiz? Peguei um pedacinho de papelão, fiz uma janelinha aqui no meio, ó. Aí E colocou eu ele. coloquei o fio de cabelo aqui, prendi ele aqui, ó. Prendi ele com a Aham. fitinha aqui, ó. E prendi ele com a fitinha aqui, ó. Só e coloquei o laser aqui pra poder pegar justamente ele. Foi isso que eu fiz. Não precisa ser nada sofisticado, não. Tem que ficar parado. Aí ele espalha para um lado e para o outro. A distância do laser até esse fio de cabelo.
não é importante. É só do fio de cabelo até onde ele Exatamente. reflete lá Lógico que no. você não vai colocar o laser longe, porque o laser, dependendo da distância, começa a abrir um pouquinho, né? O feixe não Uhum. é bonitinho durante muitos metros, não, né? Mas para pequenas distâncias, como essa que a gente está usando aqui, ele é. Então aqui é perto, mas é coisa de 10 centímetros, 20 centímetros, ele está aqui do lado. Até mesmo para você acertar o fio de cabelo no meio certinho, você vê que está iluminando bastante o fio. Você vai ter que, quando você incidir o laser aqui, ó, você vê que está batendo bem em cima mesmo do fio de cabelo, né? É bom estar um pouco mais próximo. Mas você não vai trabalhar com essa distância aqui não. Não, sim, do laser até lá não, só do Não fio vai. até o anteparo. Só do fio até o anteparo. Esse experimento também precisa do vídeo. Esse precisa também. Tá. Das fotos, né? Pelo menos igual eu fiz aqui. Uhum. Do vídeo, né? E do vídeo, né? E a explicação. E tem a parte teórica que é. Vocês vão ser Vem a orientados. parte difícil. Oh, meu Deus. Até que a parte teórica, quer ver? Eu gosto de abrir o roteiro para tranquilizar as pessoas. É, que você vai ver que eu não estou pedindo muita coisa. A conta em si, né? Tá vendo? Até usei o laser vermelho no roteiro. A conta em si é essa que nós fizemos aqui, né? E espera-se que você encontre um valor muito próximo desse daqui, né? Espera-se, né? Porque também fio de cabelo tem uma variação aí, né? Então, o roteiro, quer ver? Isso, achei aqui. O roteiro não está perguntando nada demais, não, tá? É lógico, né? Manuseio, né? Não distrair com o laser ali, né? Ele é uma luz muito concentrada. Se for na retina, vai queimar a retina, né? Então tomar cuidado com a direção que ele vai ali, né? Tá vendo? Até usei os mesmos slides que eu usei do meu experimento lá que eu fiz ele na sala, na coisa, no laboratório. Você vai descrever detalhadamente os cálculos como eu fiz aqui, né? É, comentar o que foi observado. Você conseguiu precisar pelas próprias fotos, mas você tem que descrever, né? Você conseguiu nitidez, conseguiu obter os valores, né? Com relativa precisão aqui, o x, o y e tal. O valor ficou próximo do esperado, né? Algo em torno disso aqui, né? Em torno, porque fio de cabelo é de cada um, E né? isso pelas nossas fotos, né? Isso. Então você vai comentar, que eu peço aqui, né? Comentar o que foi observado, fazer as contas bonitinhas, comentar o que foi observado, né? Qual a explicação para observarmos esse padrão de regiões luminosas, né? E escuras sobre o papel milimetrado, sobre a folha de papel, é a Essa teoria. parte é aquela parte do encontro das cristas e Perfeitamente, ondas. perfeitamente. Entendeu? Que é essa teoria da difração, da interferência, o encontro aqui, ó, né? Quando você tem encontros, não precisa nem entrar em detalhes, Ô, fazer conta aqui professor, não, mas aqui comentar que o encontro de crista com crista, vale com vale, deram as franjas iluminadas, né? Luminosas. O encontro de crista com vale deram as falhas, né? A parte escura. ô, professor, Fala, amigão. esse cálculo aí você quer manuscrito ou posso fazer isso digitado mesmo? Ah, faz manuscrito, uma continha bonitinha, original ali. Mas você apresentando o vídeo, tudo direitinho, eu vou aceitar sim, Ah, beleza. tá? Não tem problema não. Não vai ser por isso que nós vamos discordar não. É, então voltando no roteiro, não tem problema nenhum não, fica bacaninha. Então voltando no roteiro, aqui é a parte, é a teoria que permitiu, né, ver essas regiões luminosas que é a construção, a interferência construtiva, a parte escura que é a destrutiva.
Não se esqueça de documentar com fotos e vídeo o experimento. Então, você respondeu essas três, você seguiu essas quatro, três orientações, né? Que a última é só para registro. Seguindo essas três, a sua conclusão está tranquila demais, né? Comentar o que foi observado aqui, você está praticamente concluindo. Então, não tem grandes dificuldades, né, teóricas aqui não. O Aí cálculo, voltando aí na pessoa que tem dificuldade em português, se ela descreveu lá bonitinho, detalhadamente, comentou o que foi observado, a conclusão já está. você já praticamente, aqui nesse comentar, é, aqui você já está detalhando os cálculos, você já está comentando aqui, né, é, o valor, né, que você encontrou, você comentou ali o laser, pelas fotos dá para saber, a gente acaba comentando o laser que usou, a frequência que usou, o valor esperado, né, é, e que você atingiu, você está próximo. Ó, eu não vou, eu coloquei aqui, eu achei 63, arredondando, né? Eu achei 63, mas isso aqui deve ir numa faixa de 55 a 65, tranquilo, né? Então, você caiu dentro da faixa esperada, né? Ou não? O que foi a dificuldade aí? O que não deu certo? Qual o número que você não conseguiu precisar? Porque talvez a imagem não ficou nítida, alguma coisa assim, né? Mas ó, isso aqui eu tirei tudo com foto. Tem uma desvantagemzinha na hora de tirar a foto que obviamente você não consegue ficar exatamente, quer ver? De frente pro laser. Fica sempre um pouco, tá vendo? Porque, obviamente você não consegue ficar. Você tem uma certa inclinação. Então você perde um pouquinho porque você não consegue tacar o celular no meio, na frente certinho, você vai ficar na frente do laser, né? Então o celular sempre fica um pouco inclinado em relação à linha do laser, né? Então já é aceitável o valor não bater direitinho com o esperado, mas no que eu andei pesquisando e observando e vendo outros cálculos que outros colegas fizeram em laboratório, foi em torno disso aqui, ó, 62, 64, que eles acharam, entendeu? Então eu fiquei satisfeito com esse resultado aqui. Mas uma dificuldade que eu tive na hora de tirar a foto, assim, dificuldade não, dúvida em relação ao valor que o cálculo que eu iria, eu questionei a precisão do meu cálculo. Primeiro que eu estava usando o celular, segundo que eu tenho para tirar a foto aqui, eu tirei tentei tirar do lado, né, um pouco em cima do feixe. Imagina que o feixe está passando aqui, ó. Então, ou você tira a foto de cima para baixo, sem atrapalhar o feixe, tentar o mais de frente possível para a imagem, só que sem atrapalhar a passagem do laser, né? E tirei um pouquinho de lado aqui, ó. Você vê que minha foto não tá legal, assim, por causa dá uma inclinaçãozinha aqui no, fica parecendo que o papel tá inclinado e não tá. O papel não tava em nenhum momento, ele não tava inclinado. Só que pela posição da gente, pela posição da, da, da fotografia, dá uma diferençazinha, tá vendo? Então, dá uma diferençazinha. Então não preocupa não que a posição para tirar a foto aqui não ajuda muito. O bacana seria se a gente conseguisse, como eu já fiz no laboratório de óptica uma vez, a tela onde projetava o laser, ela captava a luminosidade. Então ela desenhava pra gente na tela o padrão, com os dados tudo bonitinho, como se fosse a gente, tinha um sensor luminoso aqui atrás. Ó. Então a gente conseguia desenhar graficamente, jogar o gráfico aqui na tela. Aí ficava, aí sim, você teria uma precisão assim, mas era para pesquisa, então dava uma precisão muito grande. E a gente fazendo isso com o celular não vai achar nunca. Então aqui dá uma luminosidadezinha maior, né? Que vai fazendo isso aqui, ó. Aí vai diminuindo a luminosidade ó, da onda. Ó. Então ele fazia o gráficozinho pra gente, a gente pegava a distância certinho aqui, ó. Mas isso a gente vai fazer na medida do possível. Essa distância que eu não quis pegar, que eu não peguei, ó. Eu preferi pegar mais ou menos a metade aqui,
a metade aqui e dividir essa distânciazinha aqui por 2. Para achar o y lá, né? Que é esses pontos mais iluminados aqui, ó. Beleza? Então, tá vendo que o meu roteiro tem muita imagem, eu queria que vocês colocassem também, né? Muita imagem também, para detalhar lá tudo que vocês fizeram. E 3 perguntinhas. Então, Elbert autorizou. Bem, então hoje foi o experimento de... Foi o experimento do fio de cabelo, né? Falamos de difração, interferência. No mais, eu estou à disposição para qualquer dúvida, né? E até mais, galera.